Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Bruna Natane Rodrigues, sou mais uma trabalhadora aqui da casa e hoje estarei aqui para explanar mais um assunto, do Evangelho segundo o Espiritismo com vocês. Para quem quiser acompanhar, no capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, e o subtítulo é: não são aqueles que estão bem que têm necessidade de médico. Então vamos lá. Jesus, estando à mesa na casa deste homem, Mateus, que era um dos seus discípulos, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, lhe disse-lhes: não são aqueles que estão bem, mas os doentes, que têm necessidade de médico. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não terem necessidade de nada. Então, os publicanos, eles eram os temíveis cobradores de impostos na época, dos povos dominados pelos romanos, então eles não tinham a boa fama, Eles não tinham boa fama. Por isso que foi incluso ali junto, com as pessoas de má vida. E os fariseus, na época, eles se ditavam, juízes, os melhores do que qualquer outra nação, do que qualquer outro povo. Então, eles se diziam ser os melhores de estarem no topo, acima de todos. Jesus, nosso mestre, ele atendia a todos, ele não excluía ninguém. Naquela época, que foi relatado o fato, existia uma distinção e uma divisão grande de castas e grupos sociais, que determinados grupos eles não poderiam interagir com outros grupos. E Jesus vem, exatamente quebrar essa situação, quebrando muitos paradigmas, começando já, então, escolhendo o perfil daqueles que ele chama para discipular, para o seu discipulado, mostrando que além daquela aparência de pessoas incapazes, existe um espírito eterno, como todos nós temos, Como todos nós somos um espírito eterno, a gente está aqui somente de passagem, passando, por uma experiência terrena. Nos mostrando, então, que não são aqueles que estão sãos que precisam de médico. Ele nos convida, objetivamente, para a gente enxergar a necessidade que é saber o que o outro precisa e o que eu posso fazer perante aquela situação com o outro, com o nosso irmão. E Jesus também nos mostra que ele foi médico, não somente do corpo físico, demonstrando agora esqueci a palavra, demonstrando, curando um leproso, dando a visão ao cego novamente, fazendo com que aquele debilitado, que não conseguia mais andar, andasse novamente. Ele nos mostrou que ele não era um médico somente do corpo físico, mas também do espírito. Ele veio para nos mostrar isso, E nós não seríamos doentes de espírito se nós não estivéssemos aqui, ainda no mundo de provas e expiações, nós tendo a necessidade ainda de reencarnar, novamente, inúmeras vezes, para a gente quitar os nossos débitos e
por conta dessas provas e expiações, a gente melhorar como seres, né? Como espírito, a gente evoluir. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Então, qual que seria, né, o mérito disso, né, a prova, qual que seria o intuito, né, de passar, então, né, a mediunidade ser algo exclusivo somente de pessoas merecedoras, onde que a gente pode medir e pesar quem é mais ou menos merecedor. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, ouvir e falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão os que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Então Deus deu o dom da palavra para todos, né? Se não fosse dessa forma, haveriam mais mudos do que pessoas falantes. Então, estamos aqui realmente, né, com a oportunidade de estarmos melhorando, fazendo a nossa reforma íntima, buscando nos melhorar, né, como seres humanos, como espírito, com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, para a gente aproveitar, né, essa oportunidade que Deus nos deu. E Deus deu ao homem as faculdades e deixa livre para usá-las, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Lembrando que Deus deu todas essas faculdades para nós, mas que nós temos o livre-arbítrio, mas temos a obrigação e a necessidade, né? Lembrando da lei de ação e reação, de causa e efeito, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente planta aqui, a gente colhe aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Pensando também em não fazer para o nosso irmão o que nós não gostaríamos que fizesse para nós. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretender? Então, aqui é uma pergunta bem interessante, né? Qual que ousaria pretender? Levando em consideração que ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações, consideravelmente, né, de vibrações mais densas, quem seria, né, que poderia colocar à prova, né? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade ou da indignidade? Onde teria para pesar ou medir quem é mais ou menos digno, né, da mediunidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Então, mais uma oportunidade que nós temos, né? As pessoas que já têm um avanço eu diria até mesmo, né, de sabedoria, porque inteligência e sabedoria são duas coisas diferentes. Então, eu diria de sabedoria, eu mesma agora falo, né, de sabedoria. Então, o nível de sabedoria, dependendo da pessoa, se ela tá em vibrações boas, né, se ela já se encontra numa vibração boa, ela vai levar, né, e vai sempre estar melhorando, em busca desse melhoramento individual e ajudando os nossos irmãos também, né, a evoluírem junto.
E aos que são os viciosos, né, que tem bastante espírito, encarnado e desencarnado, né, ainda vinculados nos vícios. Então, para eles terem a oportunidade de corrigir, né? Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode tirar do alçamar? Novamente, né? Lembrando da lei de ação e reação. Se a gente procura melhorar, a gente vai quitando os débitos. E se a gente não melhorar, a gente vai acumulando os débitos, não somente para essa vida, mas para as próximas reencarnações. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo. Então, a gente mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Então, a gente tem a oportunidade, né, nessas sessões mediúnicas, de estar presente, né, de ver ali na prática essas comunicações, né, de médiuns com espíritos, lembrando que a ligação nunca vem daqui para lá, e sim de lá para cá. Então, a gente, tendo a oportunidade, né, de eles vêm ajudar os espíritos que estão aqui necessitados, mas é igual as pessoas que estão aqui encarnadas quando vão ao médico e procuram ajuda médica. Eles vão lá, procuram ajuda médica, procuram, né, medicamentos, tomam, melhoram, só que eles não fazem não tomam nenhuma atitude, né, para melhorarem e saírem daquela situação. Então eles acabam continuando dentro daquela doença, até mesmo piorando, né, o seu histórico de doente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz de longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por sua ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Então, aqui fala, né, que quando a gente tá ali, principalmente médiums, né, que a gente tem a oportunidade de estar ali para ajudar o próximo, tanto encarnado quanto desencarnado, mas a gente falar é uma coisa e a gente vivenciar é outra, então nada melhor do que a gente presenciar ao vivo, né, essa experiência única de poder se comunicar, né, com os espíritos que já desencarnaram. Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, a gente é punido, ou a gente perde a perda da desmoralização, a gente tem uma queda da nossa moral, quando a gente não faz o bom uso, né, das faculdades da mediunidade, e a gente abre espaço para os espíritos, os nossos irmãos espíritos, né, que estão em uma vibração mais densa, que eles possam se aproximar da gente para estar nessa mesma vibração. Então, que tenhamos, né, bastante cuidado com isso. E podendo, né, sofrer obsessão, perturbação, a gente pode ser também intuído, né, a fazer coisas erradas também. E o orgulho e o egoísmo ainda são uma das maiores chagas, né, da sociedade.
Às vezes a gente pensa que não precisa de ajuda de ninguém, pensamos que nós somos o suficiente, somos autossuficientes, não precisamos de ninguém, não precisamos de ajuda de ninguém, mas não é bem por aí, né? Estamos aqui para a evolução individual, mas em conjunto também. Não é por acaso que nós vivemos em sociedade, né? Caso contrário, nós não precisaríamos viver em sociedade, nós viveríamos isolados do mundo, né? Então, vamos refletir bastante sobre isso. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão habitual com os espíritos, uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexível aos espíritos em geral. Então, a mediunidade, ela não é necessariamente, né, para falar com espíritos superiores. A gente tem flexibilidade, né, os médiuns têm flexibilidade para falar não somente com os espíritos superiores, mas também com os espíritos inferiores, que estão em fase ainda de desenvolvimento e tendo, né, a oportunidade de ajudar esses nossos irmãos. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. E não é assistido senão por eles. Então, a gente... estamos numa boa vibração, né, com bons espíritos, vamos ser assistidos por eles, acompanhados por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então, qualidades morais, né? Quanto mais a gente melhora com as nossas atitudes, colocando em prática, né, tudo que a gente aprende aqui, conciliando o que a gente aprende, o que a gente sabe, o que a gente, né, o que a gente exercita nas nossas vidas. A gente vai ter o auxílio, né, dos espíritos, dos nossos guias espirituais, e dependendo da energia, da intenção e da sintonia, a qual nos encontramos, a gente vai, né, melhorando em todos os sentidos da nossa vida, não somente no espiritual, mas também no material. Lembrando que o contrário também. Se temos más intenções e se estamos em vibrações negativas, vamos, né, nos sintonizar com aqueles irmãos que também estão na mesma vibração. E isso pode ser associado a tudo: a relacionamento, trabalho, né, vida social, a todas as áreas da nossa vida, não somente o espiritual, mas também material. Obrigada pela atenção de todos. Que eu possa ter agregado, né, algo para vocês, tanto o quanto vocês agregam para mim. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos e até a próxima.